Bonito. Olha só, vamos voltar para o Serra Dourada, o assunto Goiás e Vasco agora em pauta aqui no programa. Lá está ao vivo o repórter Humberto Castro, que traz para a gente mais detalhes e as últimas informações do Goiás. Diz aí, Humberto. O Goiás, o Wendel Pasquetto, como a gente destacou desde ontem, não terá o Walter. Olha, pelo menos 2 semanas se recuperando da lesão no joelho. O Walter esteve no treinamento ontem, conversou com o técnico Gilson Kleina, com alguns jogadores, mas está fora desta partida, também do jogo do sábado contra o Bahia e provavelmente na outra semana também, Walter fora do time esmeraldino, o Rossi terceiro cartão amarelo. Para o lugar do Rossi, a entrada do Carlos Eduardo. Na vaga do Walter, a tendência é Daniel Carvalho. Goiás chega aqui no Serra Dourada por volta das 8h15 da noite, aí a escalação será oficializada, né? Existe uma dúvida entre Daniel Carvalho ou Davi, mas acho que joga o Daniel, porque ontem o Gilson Kleina posicionou a equipe com o jogador, né, no meio campo ali ao lado do Marcão, a parte ofensiva, né, ao lado do Marcão e também do Carlos Eduardo. Ontem o Ednei falou sobre esse jogo contra o Vasco e a gente traz então uma matéria com esse jogador aqui no PUC TV Esportes. Sem Walter, com uma lesão no joelho direito. Sem Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas o Goiás está muito confiante em mais uma vitória diante da torcida, que terá um papel importante na partida desta noite. Até porque o nosso torcedor é um ponto fundamental, né? Para a gente conseguir essa arrancada que a gente precisa dentro da competição, a gente precisa deles. É um fator muito importante aqui dentro do Serra Dourada, né, o nosso torcedor. Então, a gente espera que eles possam comparecer, possam nos apoiar. E, com certeza, com o apoio deles, a gente vai conseguir fazer um bom jogo e conseguir essa vitória. A queda de rendimento do Vasco nos últimos jogos não tem reflexo para os esmeraldinos, na visão do lateral Ednei. Creio que vai ser um jogo igual, um jogo aberto. São 2 equipes grandes dentro da Série B, né? As 2 equipes estavam na Série A. Então, creio que vai ser um jogo bem aberto, um jogo bem disputado. Claro que a gente vai procurar neutralizar os pontos positivos que eles têm para a gente conseguir surpreendê-los. Quem sabe o jogo não possa ser decidido na bola parada. E o Goiás tem alguns especialistas. Fazer um gol principalmente dentro de casa, eu fiz lá contra o Pelotas, e um gol dentro de casa diante do nosso torcedor é importante, né? Tem essa concorrência com o Márcio, que a gente já vem desde da outra equipe que a gente defendia, mas é uma concorrência sadia, a gente procura. E o detalhe do Ednei, né? O Goiás, há um tempo atrás, dentro desse Campeonato Brasileiro, não tinha, né, um cobrador de falta. Agora tem o Márcio, goleiro, a galera até pediu ele na cobrança contra o Ceará. O Goiás tem o próprio Ednei, o Walter, né, que é um cobrador também de falta. Então é uma característica, de repente isso aí pode ajudar. Por falar em ajuda, Pasquetto, o Osmar da Federação está te abraçando aqui, Zé Laurindo, Pisquila, o pessoal vibrou porque saiu o gol do Vila Nova lá em Curitiba, hein? Olha que reação do Vila no campeonato. Vamos ver se o Goiás também tem uma sequência, uma reação nesse campeonato, uma sequência de vitórias. No máximo que ele conseguiu foi 2 vitórias. Então vamos ver se ganhando hoje do Vasco, depois tem o Bahia, ele consegue essa sequência de vitórias. Mas para mim o Pisquila torcia para Ponte Preta, ele torce para o Vila. Eu sei que o Zé Laurino é Goiás roxo. Um abraço também para o Osmar, esse é Tigrão, gente boa, lá da Federação Goiana de Futebol. Tá. E a informação foi ótima, Humberto. O gol foi do Moisés aos 2 minutos do primeiro tempo, Vila Nova 1, Paraná 0. Algo a mais aí para fechar nossa participação direto no Serra Dourada ao vivo? Ainda trazendo detalhes com relação à formação do time do Goiás, porque muitos queriam a presença do Léo Lima no time titular. Mas a dúvida está realmente entre Daniel Carvalho ou Davi. O Léo Lima vai ficar como opção mais uma vez no banco de reservas. A gente vai continuar por aqui para acompanhar esse jogo e amanhã na programação esportiva aqui da PUC TV, todos os detalhes de Goiás e Vasco. Um abraço, Pasquetto. Um abraço, Humberto. Peça para o Pacal aí, por favor, dar uma panorama do Serra Dourada, porque ao fundo o gramado se mostra em perfeitas condições e é de fato um estádio muito bonito. Olha a satisfação pedindo para o Pacal dar aquela moral. É isso aí. Aqui é ao vivo e em HD, meu filho. HD há muito tempo. Altíssima resolução. Olha lá, que coisa boa, ó. Serra Dourada, em HD, 16:9. Coisa linda.
Um abração pro Humberto, pro Pacá, o pessoal ao vivo lá do estádio Serra Dourada. Bom, moçada, o Walter não joga, tem essa dúvida entre Davi e Daniel Carvalho. Você começaria com quem, Jean? Menos com o Daniel Carvalho. Porque com o Davi. O ataque será com Carlos Eduardo e Marcão. Isso. Aí você tem a opção de fazer o meio campo com Adriano, Patrick, Léo Senna e Daniel Carvalho, ou Adriano, Patrick, Davi e Léo Senna. Assim, eu não acredito no futebol do Daniel Carvalho para 90 minutos. Ele já demonstrou quando jogou o primeiro tempo, em condições físicas iguais aos demais atletas, ou seja, com 100% da condição física, que ele não é competitivo. Os jogos que ele entrou, faltando 20 minutos, 30 minutos, foi quando ele rendeu. Até quando ele entrou no intervalo no lugar do Léo Lima, ele não foi bem, porque não tem condição física para acompanhar os demais atletas. Então eu acho que colocá-lo nesse momento é um erro estratégico, onde o Goiás pode perder o meio de campo e pode pagar caro nesse jogo. Tomara que eu esteja equivocado, que de uma semana para cá ele tenha se recuperado muito bem fisicamente. E os 20 minutos dele contra o Ceará, né, Doni, foram bons do Daniel Carvalho, né? Não, o Daniel Carvalho é um bom jogador. O problema dele é que no Goiás, é que eu não sei o que aconteceu, que ele não repetiu as atuações que ele teve no Botafogo do ano passado. Porque no Botafogo também ele só jogava um tempo, mas resolvia a parada. Agora, eu acho muito estranho. Eu não vi falar em Davi. Agora o Davi entra num jogo desse? Ontem o Davi, no momento que o Gilson Kleina separou os possíveis titulares, ele estava junto. Eram 12 e ele estava junto. Então, por isso, essa dúvida entre o Davi e o Daniel Carvalho. Não estou falando daqui da notícia, não. Estou falando ela dentro do Goiás. O que o Davi estava fazendo? Que até hoje eu não vi ele entrar. Ele tem mas não entra, não participa, aí de repente vira titular da noite pro dia. Mas está à disposição. Ele passou um tempo machucado, agora está à disposição. Pois é, isso é que eu não sei. Acho que com o Davi também o time perde muito. O Davi foi um jogador muito bom, mas se é para falar em condição física, o Davi também não tem. Então o Goiás vai perder de qualquer maneira.